Olá galera do nono ano, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o imperialismo europeu na África, ou seja, quando a África começa a ser dominada pelos europeus. E aí, isso aí começa, a gente tem sempre que estar lembrando essa data do ano de 1500, que é quando começam as grandes navegações, que é quando os impérios começam, né, principalmente a Europa, ela sai de onde ela está e começa a navegar para outros lugares e ela começa a dominar esses lugares. Então, a partir aí de 1500, né, século XV, século XVI, século XVII, os europeus eles começam a viajar. E aí eles começam... naquele intuito de fazer negócio, eles têm um exército e eles viram que esse exército consegue dominar as populações. E aí, em vez dele fazer os negócios, eles começaram a dominar as populações, né? Então eles vão ter aí, né, para justificar aí o colonialismo deles, né? Nós vamos ter aí principalmente quem? Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e belgas. Eles vão para esses lugares, vão para a África, para a Ásia e para a América. Aí eles vão fundar as feitorias e os entrepostos, né? Vão fundar aí esses locais. E nas Américas eles vão fundar as colônias, né? E aí as colônias já são dominação. Até então, no primeiro período, eles vão fazer acordo com as pessoas, né, desses lugares. Aí começam a perceber que os árabes, eles estão pegando os negros e estão fazendo esses negros de escravos. Olha só, os árabes já faziam isso, né? Faziam os negros de escravos e vendiam esses escravos. E aí, eles acharam que eles poderiam também fazer isso, né? Então, nós tivemos 400 anos, tá? Quase 400 anos que os europeus começaram a tirar os negros da África, vender, né, essas pessoas, né, tirar pessoas da África, vender essas pessoas, né, e essas pessoas iam servir como escravos durante 400 anos. Foram tirados mais de 10 milhões de escravos, olha, eles foram desembarcados aqui na América, mais de 10 milhões. Eram jogados dentro dos barcos como animais, né? Então joga esse animal aí, deixa ele aí. Eles vinham no cocô, porque eles não podiam, eles ficavam acorrentados e não tinha esse negócio assim, eu quero ir no banheiro, não. Precisava fazer cocô ali, pronto. Precisava fazer xixi ali. Acorrentado 3, 4 meses, não comiam, não bebiam, né? Quando comia era pouco, quando bebia era pouco. E aí eles eram trazidos para cá. Muitos morriam durante, às vezes eram feridos, né? Durante a captura, quando eles eram capturados. E aí eles vão, ser trazidos para a América dentro dos porões dos navios e muitos morrem, né? Durante esse transporte. Aí os que chegam na América são vendidos, são batizados com outros nomes, são obrigados a perder a sua cultura, que aí é uma história que a gente vai sabendo, né? Então nós vamos ter aí essa cerca de 10 milhões de escravos que foram trazidos da África para as Américas, né? Para as Américas, e esses escravos são vendidos nessas Américas, né? Então, e aí no livro de vocês vai falar cerca de 1 milhão aí de mortos durante esses transportes, né? Aí a Europa começa a se apossar de territórios na África, né? A América já é colônia, já se apossou, tá? E aí eles começa um período de industrialização. Para essa industrialização é preciso matéria-prima, tá? E essa matéria-prima, ela está na África. Então eles começam a fazer negócio com a África. E eles veem que essa matéria-prima, em vez deles comprar, eles podem pegar de graça.
e aí eles colonizam também a África. Então a África deixa de ser feitorias ou entrepostos e começam a se chamar de colônia mesmo. Então eles colonizam esses locais. Aí nesses locais vai ter matéria-prima, vai ter plantação, vai ter... eles vão utilizar, as pessoas dali vão plantar, tá? para poder gerar essa matéria-prima. Tá? E vai ter também os minérios do solo, que eles precisam também para as produções, né? O ferro, o manganês, né? para a produção de alumínio também, né? E aí eles vão precisar desses materiais do solo, ouro também, diamantes que vai ter na África. Então eles precisando desses materiais do solo, eles começam a colonizar e dizer que aquela parte é deles. E outros países também querem aquilo ali. Aí vem a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, né, ela vai ter regras para dizer que aquela pessoa que chegar em determinado território e que ela estiver lá nesse território, ele vai colocar uma pessoa de confiança lá. Então vamos dizer que a Inglaterra vai para a África. Chegou lá em determinado território, ele coloca uma pessoa lá para garantir que aquele território é da Inglaterra. A França vai para a África, vai para outro lugar. Ela não pode mais, naquele lugar que já tem uma pessoa, ela não pode mais ficar naquele local. Aí a França vai para outro local, coloca também uma pessoa lá para dizer, olha, esse local aqui pertence à França. Então eles fazem uma partilha ali da África e eles colocam regras através aí da Conferência de Berlim. Tá? Se apropriam, colonizam com seus exércitos e a África passa a pertencer a eles. Né? Então a África deixa de ser dos africanos para ser da Europa. Isso aí acontecendo também nas Américas. Tá? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos ter também, né, ali durante um período, né, o apartheid, né? Então, chamado neocolonialismo. Dentro desse neocolonialismo, nós vamos ter os colonizadores que vão produzir, né, que vão fazer algumas benfeitorias, né, para poder linha férrea, né, para poder transportar os produtos que depois que a África se liberta, né, muitos países da África vai se libertar. Então esses produtos, esse material que foi feito, esses benefícios que foram feitos nesses lugares, eles vão ficar lá, tá? Mas em compensação nós vamos ter aí várias coisas que foram feitas lá que prejudicaram o povo africano, né? A questão da língua, né? Tiveram que estar aprendendo outras línguas, né? Perderam a sua cultura. Nós vamos ter um impacto no sistema produtivo artesanal, onde eles produziam para suas famílias, vão passar a produzir para as empresas, e aí é o que vai gerar fome na África. Hoje a África é um dos países que mais passa fome no mundo, né? Ou que tem gente que mais passa fome no mundo, a maior quantidade de pessoas passando fome é na África. O sistema produtivo agrícola deixou de ser de subsistência, né, para a pessoa produzir para a família. Outra coisa, pegaram as terras boas, as terras férteis. Então vamos pegar essas terras férteis, vai para as empresas, né, vai para a produção de produtos para as empresas de outros lugares. Ainda hoje é assim, né, porque embora a África tenha se libertado dessa colonização, mas é uma coisa que ficou. Então, esses regimes de plantação, eles continuaram. Aí nós vamos ter o que também, né? A exportação, ela continuou sendo, né, um privilégio, né? Ou seja, todo material que era produzido, é produzido para exportação, e aí muitas vezes não serve à sua comunidade. Então isso aí foi uma das coisas que são as coisas que vão ficando e a África vai perdendo aí por conta dessa colonização. E o racismo, porque colocaram na cabeça
que os brancos vieram para dominar os negros. E aí os negros, eles eram a raça dominada e ela teria que servir aos brancos. Tanto colocaram na cabeça dos brancos, como colocaram também durante gerações na cabeça dos negros. Tá? Aí nós vamos ter o apartheid lá na África do Sul, que vai ser uma coisa institucionalizada, ou seja, vai ser uma lei, né? Na África do Sul vai ter leis em que os brancos não podem sentar no mesmo lugar dos negros, né? Então, na época do apartheid, eles vão fazer isso aí. Os negros não podem votar, embora tenha 14% de branco e 75% de população negra, a população negra não conseguia eleger, né, um representante, porque a maioria não podia votar, né? Tinha que ter um passe, tinha que ter um documento para o negro ia trabalhar na casa do branco, para fazer as coisas para o branco. Então o negro ia trabalhar, ele tinha que levar um documento, porque existia a área do negro, existia a área do branco, o negro não podia invadir a área do branco. Então ele tinha que ter um documento para ele poder entrar no local, para ele poder fazer o trabalho para os brancos. Veja só como era, né? E se tivesse eu estou até mandando uma foto para vocês, tá? Se tivesse um local público, tá? Tinha o banco do negro e tinha o banco do branco. E em alguns lugares não tinha nem o banco do negro, só tinha o banco do branco e o negro que quisesse que sentasse no chão. Então esse foi o regime do apartheid, que, né, com muita luta conseguiram eleger um presidente negro, que foi Nelson Mandela, que quando o Nelson Mandela entra, né, e aí nós vamos ter vários protestos aí na África, e aí é quando vai conseguir terminar com esse regime. Mas ainda continua, sim, essa prática de racismo, né, lá na África. Muito bem, então a gente está mandando aí atividade para vocês, faça atividade, mande para a gente. Um abração, beijo.